Galerinha, tudo bem? Tranquilão? Bora lá então, a gente vai continuar as fontes energéticas, tá? E vamos partir da hidrelétrica, beleza? Por que da hidrelétrica? Porque a hidrelétrica vai ser a mais importante para o Brasil, né? Então, quais as principais características da produção de energia, que é renovável, né? Hidrelétrica. Um detalhezinho, por que a energia hidrelétrica é renovável? Bom, ela é renovável porque você vai precisar só da força da água para girar uma turbina. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: você vai lá, cria a barragem, né? E essa barragem vai criar um reservatório, né? Ou seja, você vai conter ali uma grande quantidade de água. Eu não sei se você já se perguntou por que antes de uma hidrelétrica existe aí essa barragem, né? É exatamente por conta disso. Tanto é que, olha só, o nome que a gente dá para o acúmulo lá de água é reservatório. Ou seja, você reserva água, você acumula água ali para que você consiga produzir energia a partir dela, beleza? O objetivo básico, então, é simplesmente você conseguir acumular uma boa quantidade de água para que ela gire uma turbina. Mas é lógico que essa construção não vai ser assim tão simples, né, tão de boa, beleza? Então, logicamente, que a gente vai ter um elevadíssimo custo. Tanto é que você bem pode ver que o governo sempre que vai construir as barragens hidrelétricas, né? Por quê? Porque a tecnologia para construção, o impacto ambiental que ela vai gerar, a quantidade de pessoas que você vai precisar pagar, né, para construir essa hidrelétrica, mas não só para construir. Pense aqui comigo, ó, o rio, antes de ter essa barragem aí, ele era uma outra coisa, ele era um rio bem menor. Quando você instala a barragem, você vai acabar então elevando o nível aí desse rio muito, bastante mesmo, né? E isso vai fazer com que terras que têm donos e tudo mais sejam inundadas. Para você construir então uma hidrelétrica, você vai precisar praticamente comprar todas essas terras que serão inundadas, né? Das duas, uma: ou você compra outra propriedade para o cara, ou você paga o que ele pedir, né? E existe até a possibilidade da empresa ter que manter um pagamento contínuo para o proprietário, né? Porque se a terra dele foi uma parte só inundada, né, ela vai continuar sofrendo ali devido às variações da hidrelétrica, né? Então, boa parte das vezes os caras acabam recebendo alguma graninha por conta disso, né? Então vai ser bastante complexo o processo de construção. Tanto é que o Brasil, durante o período do governo militar, né, do golpe militar, a gente vai ter a construção de diversas hidrelétricas. Uma delas é a de Itaipu, né, que por muito tempo foi a maior hidrelétrica em produção de energia do mundo, né? E por que o governo militar vai lá e vai construir essa hidrelétrica? Bom, porque foi a grande saída, porque a gente precisava de mais energia elétrica. Mas aí você acaba descobrindo, ou então observando, que a quantidade de dinheiro que o governo precisou investir para construir Itaipu gerou uma dívida imensa. Ou seja, até pro governo é complicado você construir uma hidrelétrica, né? Então, logicamente que esse é um dos pontos negativos. A construção de uma hidrelétrica é muito cara. Então, não é qualquer lugar que você consegue construir uma hidrelétrica. É muito caro, né? Pode trazer prejuízo, né, inundação de áreas que são agricultáveis, né, destruição de fauna e flora, ou seja, os animais que estão ali naquela região. Por mais que você crie grupos para sair pegando os bichos todos, tal, você ainda vai ter alguns deles morrendo aí afogados, né?
Existe também a outra questão, que se você tem uma vegetação, floresta, mata, qualquer coisa, ela vai ser inundada, né? Então, logicamente que isso acaba dificultando aí a implantação de uma hidrelétrica. Existe também, deixa eu só voltar aqui para você não se perder, estou aqui, ó, topografia adequada, potencial energético, né? Existe também uma característica do relevo que influencia bastante na construção de uma hidrelétrica. É lógico que a principal questão para influenciar na construção ou não de uma hidrelétrica é o rio, né? Se você tem um rio de pequeno porte, não vai valer a pena. Agora, se você tem um rio de grande porte, aí já começa a valer a pena. Mas cá entre nós, questão fundamental: tem o rio? Tem, beleza. Então existe a possibilidade de construir. Por quê? Porque boa parte das regiões desérticas, semiáridas, você vai ter essa grande desvantagem. Você não tem o rio, né? Ou então imagine assim, ó, países como a Rússia, que a parte norte congela durante boa parte do ano, né? Mas no mínimo durante o inverno congela. O que você faz? Vai fazer igual os animais? Vai migrar durante o inverno, né? Então, logicamente que é bastante complicado. Mas enfim, existem então dois tipos de relevo, principalmente aqui no Brasil, que a gente vai utilizar para construção aí das hidrelétricas, né? No primeiro seria o exemplo igual esse aí do desenho, né? Que é de planalto, ou seja, um relevo inclinado, e existe também de planície, plano, né? Beleza. O maior exemplo que a gente tem de hidrelétrica em relevo plano aqui para o Brasil é o Rio Amazonas. Tanto é que toda vez que vão construir uma nova hidrelétrica, né, grande, no Rio Amazonas, vem ativista do mundo todo, dá uma baita dor de cabeça e tudo mais. Tal. Por quê? Porque como o rio está numa área plana, quando você constrói uma barragem, quer dizer que muito dele vai subir e vai inundar as florestas, né? E a floresta amazônica. Ou seja, sempre você vai ter uma área de inundação muito grande nas regiões que o rio é de planície, beleza? Então, logicamente que isso acaba afetando a possibilidade de construção ou não de uma hidrelétrica. O melhor de todos é o de planalto, né? Por exemplo, no relevo do estado de São Paulo. Por quê? Como você tem um planalto, ele vai ser inclinado. E não tão inclinado, né? Tipo assim, ao nível de você não conseguir construir uma hidrelétrica assim tão bem. Mas o que é interessante? Como o relevo é inclinado, quando eu construo uma barragem, a área de inundação vai ser pequena, né? O reservatório vai ser pequeno. Mas como ele é inclinado, né, ele vai ter uma boa profundidade, o que vai gerar bastante força para a água, então, movimentar a turbina. Deixa eu só voltar aqui nesse outro, ó, porque o grande X da questão está exatamente aqui. Ó. A água vem, movimenta a turbina, né, que é o gerador, na verdade, vai então esse movimento aqui, né, essa força aqui gerada, vai ser convertida então em eletricidade, beleza? E daí você tem a produção de energia elétrica. O que é interessante, você precisa de um reservatório para que essa oferta seja constante, né? Por isso que até pouco tempo atrás, talvez muitos de vocês nem se recordem, né? Mas até pouco tempo atrás a gente tinha possibilidade de apagões, de acabar mesmo a energia, né? Por quê? Porque não tinha energia elétrica sobrando, beleza? Uns dois governos atrás, né? A gente teve a solução quase que desse problema. Não foi uma solução completa, né? Acaba ficando mais cara a nossa energia quando você precisa. Mas ocorreu o seguinte, ó, no segundo governo do Lula, ele criou meio que uma solução que todo mundo ficou até impressionado, falou, nossa, mas acabou, não vai ter mais apagão, então, que é a seguinte,
Quando os níveis dos reservatórios estão muito baixos, é quando a gente começa as campanhas e tudo mais para economizar energia e tal, né? Beleza. Agora hoje não tem mais isso. Você bem pode ver, tipo assim, antigamente chegava a aparecer no jornal, né? Pedindo, tipo assim, como que você faz para economizar mais energia, né? Agora não. Agora o que acontece? A gente teve a construção de várias usinas termoelétricas, ou seja, você usa o calor para fazer a água virar vapor, movimentar a turbina e produzir energia. Por isso que nos períodos de seca, né, igual até pouquíssimo tempo atrás, em algumas regiões, é que Marília choveu, então deu uma mudada. Algumas regiões não saíram da chamada bandeira vermelha. A bandeira vermelha na tarifa de energia elétrica quer demonstrar para você o seguinte, que os reservatórios estão baixos e a gente está usando as usinas termoelétricas. E elas são mais caras para funcionar. Inclusive, no estado de São Paulo, por exemplo, o que você faz? Como aqui a gente não tem carvão mineral e tudo mais, a gente utiliza combustível para aquecer a água, fazer ela virar vapor, né? Então é tipo assim, é como se a usina funcionasse quase como um carro, né? Porque você vai pegar gasolina, álcool, qualquer coisa, colocar fogo para aquecer a água, essa água virar vapor, né? E produzir energia, girando turbina, logicamente. Então, essa foi uma solução meio que pontual, né? Eu não considero uma boa solução, né? Porque se fosse uma boa solução, você continuaria tudo de boa, você não precisaria pagar a mais, né? Então, na verdade, qual seria a melhor solução? Criar outros modelos de produção de energia, por exemplo, eólico, solar e assim por diante, tá bom? Mas foi só para complementar o que eu havia dito. E daí, o que nós teremos aqui também? Ó? A gente tem alterações no microclima, né? Por exemplo, eu estou em Presidente Epitácio nesse momento e aqui existe um grande reservatório de uma hidrelétrica, né? Todo mundo que é daqui diz exatamente que a cidade ficou muito mais quente. Então pensa, ó, esse aqui era o rio normal, tá vendo? No ar, né? O rio normalzinho. E daí você faz o represamento, você faz a barragem aqui. O que acontece com esse rio? Ele fica imenso, né? Toda a vegetação que estava aqui, ó, ela vai ser coberta então por água, né? E a gente vai ter ela liberando alguns elementos aqui na água. Se você não retirar todos esses elementos, todas essas árvores, né, pelo menos a maior quantidade, é como se ela envenenasse a água e mata peixe, mata tudo quanto é coisa, né? Então precisa cuidar bastante. Mas enfim, o que é notável? O notável é o seguinte, tá vendo aqui, ó, essa área aqui, ó, né? Você vai ter então poucas emissões, né, principalmente de vapor d'água. Quando você tem aqui o reservatório muito grande, você vai ter, na verdade, o aumento então da quantidade de vapor d'água na atmosfera. Acontece que o vapor d'água, por mais estranho que possa parecer, acontece que o vapor d'água ele é um dos gases do efeito estufa. Por quê? Porque quando o vapor d'água está na atmosfera e a radiação solar atinge ele se aquece. Então, nas cidades ali próximas, né, desses reservatórios, a gente tem o aumento da temperatura. Tá? Outra coisa, deixa eu só ver se eu coloquei aqui, ó, ali, ó, alterações, interferência nos ciclos reprodutivos. O que vem a ser isso? Bom, isso aqui é uma coisa muito simples. A gente sabe muito bem que boa parte dos peixes eles têm o costume de voltar até lá perto da nascente, né, para ter os seus filhotinhos, seus peixinhos, né? E por que eles fazem isso? Porque lá as águas são mais rasas, então os predadores não estarão tão presentes. Então eles vão lá, deixam, né, os seus ovinhos e
o peixe consegue se desenvolver lá. Beleza. Como é que o peixe vai fazer para voltar aqui até a nascente desse rio? Né? Tem que ser um peixe que pula bem, hein? Não, tem que ser um peixe, sei lá, só você pôr dentro de um canhão daqueles igual de circo, sabe? Pum, joga a pessoa lá, mesmo assim, né? Então, o que vai acontecer? As usinas hidrelétricas, elas até fazem canais ali, como se fosse de apoio, né? Mas como é que você avisa o peixe? Fala, ô, não segue por aqui não, ó. Põe uma placa lá que fica piscando. Aqui, ó, atalho, né? Então, logicamente que esse ciclo reprodutivo desses peixes vai ficar bastante prejudicado, né? Não é à toa que as usinas hidrelétricas são obrigadas a monitorarem aí as espécies de peixe, a quantidade de peixe, né? Sempre tem alguns biólogos que trabalham nas hidrelétricas fazendo esse monitoramento, né? Por quê? Porque ela se responsabiliza a manter uma mínima variedade aí de peixes no rio, beleza? Cadê que mais aqui? Alterações nas vazões dos cursos hídricos, ajusante. Ah, tá. Sim. Deixa eu só voltar essa imagem. Note aqui uma coisa. Ó. Se você faz uma barragem dessa, você vai controlar a vazão de água. Então, no mínimo, até essa barragem aí encher, você vai dar uma fechadinha, né? Quando o período está muito seco e você fica com medo do seu reservatório diminuir bastante, o que você faz? Vai lá e controla de novo a quantidade de água, né, que tem vazando então do seu reservatório, passando por aqui, né? Então, o que você pode gerar de problema? E quem está lá para baixo, né? A gente está com uma baita de uma treta, né? Tem alguns países no Nilo que estão construindo hidrelétricas, né? Estão construindo barragem, e, a galera tá doida. Imagina o Egito, que fica lá no final do Rio Nilo. Falou, parceiro, se vocês segurarem toda a água aí para cima, o que vai acontecer aqui? Né? Mas não só o Egito, outros países que também dependem do Rio Nilo para produção, para sobrevivência, né? E outras cositas más. Então, aqui a gente vai ter uma análise da presença de hidrelétricas por estados. O número aí, tá bom? Tá vendo? 27, 22, 60, 61, 62, 64, 65. Esse número aí não é a quantidade de hidrelétricas, tá? Mas sim a cor. A cor, então, vai demonstrar a quantidade de hidrelétricas. A gente bem pode ver, então, que no estado de São Paulo, né, no sudeste, sul, aqui, ó, a gente vai ter uma grande presença, né? Goiânia também, né? Então, uma manchinha aqui do centro-oeste também. Sim, uma manchinha do centro-oeste também, mas principalmente na região sudeste. E o que é notável? O notável é o seguinte, no estado de São Paulo, por exemplo, a gente praticamente construímos uma hidrovia, né? Que é caríssimo se você for pensar em construir uma hidrovia. Mas por que a gente praticamente construiu uma hidrovia? Por conta do Rio Tietê. O Rio Tietê tem um bom porte, é um rio de planalto, né? E o estado de São Paulo precisa de muita energia. O que acabou acontecendo então com o Tietê? O Tietê é basicamente assim, ó. Você tem aqui uma barragem hidrelétrica, né? A área de reservatório dela vai até aqui mais ou menos. Quase que onde acaba, os caras já constroem outra, né? Só no Rio Tietê, Paraná, tem 172 hidrelétricas de grande porte, tá? Não estou falando das pequenas no meio, não. As de grande porte são 172. É muita coisa mesmo, né? Mas ainda bem, né? Graças a isso que a gente tem uma oferta contínua de energia, não tem piores problemas. Beleza? Isso aqui, ó, é uma demonstração para você ver o tanto que a gente está evoluindo no quesito produção de energia, principalmente hidrelétrica. É ruim quando você é dependente de apenas um setor, né? Como para a gente, para a produção de energia elétrica,
nós somos dependentes da hidrelétrica. Então, ó, em 2016, 68,1%, né? Já em 2019, a gente tem aí, ó, 65, não, aqui, ó, 2000, tá. Nossa, tem 2019, 2017, 18, desculpa, eu me perdi. Então, 2017, 65,1% de dependência da energia hidrelétrica, né? Depois, a gente dá uma aumentadinha pequena, né? Para 2018, 66,6% de toda a produção de energia. Mas já em 2019, olha só, 60,9%. Então quer dizer que estamos fazendo de tudo para nos tornarmos menos dependentes da produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas, tá bom? Essa dependência nossa vem reduzindo, portanto. Beleza? Isso aqui é só um mapinha para mostrar cada país e qual a principal fonte de energia desses países, né? Então você pode ver que o Brasil está azulzinho, ó, hidrelétrica. O Brasil, os outros países aqui, ó, que tem floresta amazônica, né, também vão possuir aqui maior produção de energia hidrelétrica, porque ela é bastante aproveitada, né? Aqui, ó, na região do Congo, né, os países que contam também com a floresta equatorial, a gente também vai ter essa maioria. Casos notáveis, ó, olha, todo mundo que está nesse, sei lá, amarelo, quase laranja aqui, né? Ó, Estados Unidos, China, Índia, Austrália, África do Sul. Então, esses países aí, eles têm um grave problema, né? Eles precisam mudar, beleza? Os que têm gás natural também, ó, México, Argentina, né? A Rússia, né? A Arábia Saudita não tem o menor problema, né? Tem a maior reserva, uma das maiores reservas do mundo, né? E pouca gente para ser sustentada, digamos assim, por essas fontes. E daí a gente nota então que tá havendo uma redução da nossa dependência então quanto às hidrelétricas, né? Se você for pegar, ó, da participação nossa de produção de energia hidrelétrica no mundo, ó, o Brasil produz 10%. Então a Rússia 12%. Fala, nossa, mas a Rússia não congela? A parte norte, tá? A parte norte da Rússia. A parte sul não, você pode utilizar. A China, ó, 13%, né? Então o Brasil produz uma bela quantidade dessa forma de produção energética, beleza? Eu acho que eu vou parar por aqui, exatamente porque sábado a gente vai ter uma aulinha extra, né, de reposição, beleza? Então, para você não se cansar, para ficar de boa, que sábado a gente alcança, tá bom? Daí eu continuo da energia solar, tá bom? Então, ó, beijão, bons estudos aí para você. Até mais. Tchau, tchau.